No Seguro Pod de hoje, vamos falar de transformação digital no setor de seguros. Para falar desse assunto, duas feras aqui comigo. Ivan Gontijo, o Ivan, da Bradesco Seguros, e o Roberto Santos, que é o presidente da Porto. O Roberto da Porto. Bom, vocês já viram que a conversa vai ser bem descontraída. Esses dois aqui tem muita história para contar. Se der um tempo, a gente ainda pergunta. Ivan, começando com você, como é que a tecnologia está sendo usada para beneficiar, para melhorar a experiência do seu cliente? A tecnologia está sendo usada principalmente para atender ao cliente e ao corretor, né? Esses são os dois focos, quer dizer, facilitar o conhecimento por parte de ambos, não só dos nossos produtos, mas dos nossos novos processos. Nós pretendemos atingir uma massa de segurados maior, cada vez maior, e a proteção do seguro, ela está intimamente ligada hoje com a questão vinculada à tecnologia e à inovação, né? E ela é feita e alcançada de diversas formas, seja através da parte da inteligência artificial, seja através dos cientistas de dados que cruzam os dados e oferecem uma governança mais apropriada, e também a criação de novos produtos, ou seja, ainda uma terceira hipótese, que é justamente a venda e a comercialização através dos canais digitais. Então, a tecnologia ela vem para atender às novas necessidades do consumidor e a comercialização de novos produtos através de novos processos ou através do digital especificamente. O nosso objetivo é alcançar qualquer tipo de cliente, seja ele analógico ou digital. E na Porto? Um pouco parecido, acho algumas variações aqui. Eu acho que, antes de mais nada, quando a gente fala de transformação digital, acho que muito mais do que tecnologia é uma mudança de mindset, de um processo analógico, de uma visão analógica para uma visão digital. Explico. Antigamente, os processos de uma seguradora, as jornadas que a seguradora preparava produtos, eram pensando em necessidades da empresa e não do consumidor final. Então, a mudança de mindset é que você passa a construir processos respeitando a necessidade, o desejo do cliente, e não necessariamente aquilo que você quer como empresa. Então, muito mais do que simplesmente colocar tecnologia se você não passar por um processo de conhecimento, de customer experience, do que o cliente precisa, você não vai construir nada que vai dar certo necessariamente. Então, na Porto, todos os nossos processos estão sendo revisados nesse sentido, muitas jornadas sendo concluídas assim. Eu diria que com um sucesso bem interessante, né? Tem um caso concreto que eu sempre gosto de contar. A Porto, durante muito tempo, antigamente 100% dos nossos contatos com clientes para serviços de guincho eram por telefone. E a gente sempre teve uma preocupação muito grande com o consumidor. No momento que ele liga para pedir bati com o carro, preciso de um guincho, o atendente é preparado para perguntar para ele: o senhor está bem? Você precisa de mais alguma coisa? Depois a gente vê o aviso, veio o guincho, mas o senhor está machucado, alguma coisa assim. Quando veio o processo, a evolução digital, a gente estava muito preocupado se a gente ia conseguir, como manter o diferencial que a Porto sempre teve, num mundo onde simplesmente a tecnologia faria a diferença, né? Então, como é que a gente traduzia para o mundo digital esse comportamento de preocupação com o consumidor no mundo analógico? Então, um exemplo claro nós criamos um atendimento via aplicativo, né? Onde a gente consegue ter uma nota hoje de Net Promoter Score melhor do que no processo de telefone. Por quê? Porque o consumidor hoje ele quer simplicidade, velocidade e resolubilidade. Você não consegue controlar tudo isso no jeito humano de ser, né? Então, por exemplo, ontem, né, hoje de manhã, você imagina que um flamenguista foi atender o cliente, a cabeça dele não estava muito legal para atender o cliente. O robô não, o robô está do mesmo jeito, se ele é flamenguista ou é São Paulino, não muda nada, né? Então, esse processo de guincho, por exemplo, tem coisas que a gente não tinha, era uma dificuldade para um cliente, ia pedir um guincho, o atendente falava: me dá um ponto de referência onde o senhor está, né? Hoje em dia, ele não precisa dar um ponto de referência. Um chatbot, ou seja, um robô, pede para ele: envia o localizador. E ali, através do localizador, ele acompanha o tracking do cliente, do guincheiro chegando exatamente onde o cliente está. Então, eu acho que esse processo onde você consegue aliar tecnologia adequada e
um processo desenhado para a necessidade do consumidor, eu acho que é o grande diferencial do processo de evolução digital. Hoje, quando você fala em inovação, em tecnologia, a gente fala em dados, né? Dados, acho que seja o produto mais valioso que todas as empresas têm, né? Dado é ouro. Dado é ouro, né? Exatamente. Então, essa análise de dados, ela pode melhorar, no caso dos seguros, a subscrição de riscos e desenvolver, nesse caso, produtos mais personalizados para esses clientes que vocês atendem lá na Bradesco? Sem dúvida nenhuma, Carla, porque, na verdade, é através dessa troca e dessa junção de dados, né? E você pode imaginar, se nós formos olhar para o bancassurance, o número e o volume de dados que nós temos é um volume muito grande, porque é justamente através deles, da junção deles, que nós podemos oferecer uma jornada mais completa e mais adequada às necessidades do cliente, né? Eu costumo dizer que o Grupo Bradesco Seguros é um grupo feito por pessoas e para atender as pessoas, para que elas se sintam satisfeitas, né? E os nossos canais que nós utilizamos, hoje nós recentemente dividimos a área comercial, uma parte ficou somente com o bancassurance e a outra parte somente com o mercado e tudo que existe ao seu redor, né? Juntamente com o canal do digital. Então esse ecossistema ficou inseparado, esse do mercado com o digital ficou inseparado para poder prover ao segurado o melhor atendimento, a melhor cobertura e fazer uma subscrição de risco mais adequada, né? Com um valor que seja adequado, mas acima de tudo com coberturas mais adequadas aos anseios que o segurado se predispôs a ter. Na Porto, foi possível desenvolver esses produtos mais personalizados? Sim, também. Mas antes eu queria voltar um pouquinho sobre a importância do dado para qualquer empresa hoje, né? Aqui, na questão de dados, é importante você ter o dado, mas você tem que saber interpretar os dados. Então, a gente investe muito na parte de cientista de dados, né? Uma profissão do futuro, muito comum hoje dentro de uma seguradora. E isso é utilizado para tudo, para venda, é utilizado para subscrição de risco, como aqui o Ivan comentou, mas também muito importante para prevenção à fraude, né? Então, através de análise de dados, você consegue fazer cruzamentos. Hoje existem ferramentas importantíssimas disso, que você cruza e você consegue saber um comportamento que leva a um comportamento de fraude, né? Então a gente tem tido muito sucesso nesse sentido. Com relação a produtos, acho que mais importante do que você construir produtos é você saber que produto você vai oferecer e em que momento, para que cliente você vai oferecer o produto certo, na hora certa, né? E onde você vai ofertar, né? No nosso caso, por exemplo, a gente tem um aplicativo. Antigamente nós tínhamos 16 aplicativos na companhia. Cada produto tinha o seu aplicativo. Hoje a gente tem um super app, um aplicativo único, onde todos os produtos são expostos dentro do aplicativo. E ali eu consigo fazer pushes assim e faço ofertas no momento certo, porque a partir dos dados eu identifico que um camarada, por exemplo, que tem cartão de crédito com a Porto e tem um seguro de automóvel, mas eu sei que ele não tem seguro residência, né? Eu sei que ele mora no endereço tal, do bairro tal. Eu sei que naquele bairro tal o metro quadrado custa tanto. Então eu puxo uma oferta para ele, clique aqui, você tem tantos pontos no cartão e adquira um seguro residencial com a importância segurada de incêndios de X reais. Porque eu sei quanto é o metro quadrado ele mora, pelo tipo de comportamento dele de consumo, eu sei mais ou menos quanto deve ser, quantos metros quadrados ele tem no apartamento, faço a oferta no momento certo para ele. Então acho que essa é a riqueza de você usar dados para isso. Isso barateia o custo para esse consumidor final, né? Claro, barateia também, né? Mas mais importante que isso, né? Você surpreende o cliente com uma oferta de algo que é muito importante para ele. E também, né, todo esse processo, ele é óbvio que ele passa pela curadoria do corretor, né? Então o corretor faz primeiro um opt-in, dizendo, pode fazer a oferta. Aí a gente faz a oferta diretamente para o cliente, né? O cliente adquire o produto e a gente avisa o corretor, olha, o corretor segurado teu comprou um seguro residencial, está aqui uma comissão para você, né? Porque você deu opt-in para fazer aquilo. O produto que ele comprou foi aqui, essas coberturas. Vai lá e tenta fazer uma venda um pouco mais completa, se precisa de mais alguma cobertura além disso que ele comprou. Então isso tem sido um processo de muito sucesso. E lembro também subscrição de riscos e também prevenção à fraude. Vocês conseguem trazer mais exemplos de quanto que essas ações de digitalização nas empresas está impactando na eficiência
do Bradesco? No caso do Bradesco, a gente verifica isso claramente no atendimento ao consumidor, ao cliente. As nossas notas têm aumentado mês a mês de satisfação do cliente e satisfação do corretor. Né? E a função do corretor, ela hoje não é mais só de aproximar as partes, ela é uma função que extrapola essa aproximação. Ele é um verdadeiro consultor. E o momento de venda e a escolha da pessoa, o que eu chamo de um momento mágico, né, para o oferecimento do produto, esse momento mágico ele é advindo através justamente da digitalização, através da inteligência artificial, através da junção de dados. Tudo isso vai fazer com que a gente conheça melhor esse momento mágico para poder oferecer o produto adequado, as condições adequadas e, acima de tudo, as assistências e os serviços. Existem muitos produtos em que o objetivo maior do consumidor não é somente a cobertura, mas a assistência. Por exemplo, PET, num seguro residencial. Outrora, quem é que pensava em ter um seguro, em ter uma assistência, um atendimento para o seu pet ao adquirir um seguro residencial? Não se pensava nisso, a verdade é essa. Então passou-se a se pensar, passou-se a se ter, o consumidor passou a ter olhos diferenciados para o produto em si, mesmo que ele tenha uma cobertura diferenciada, mas pelo nível de assistência e de prestação de serviço que se possa oferecer. E isso é o momento mágico. É quando você consegue saber que aquele cliente pode adquirir um produto de seguro seu com uma determinada cobertura que lhe atenda às necessidades, com uma subscrição correta e um preço correto, mas acima de tudo em função de uma assistência ou em função de um serviço que será prestado lá na frente. Roberto, você tem, junto com o Ivan, muito tempo de estrada. O que a gente pode esperar ainda de novidades no mundo dos seguros que a gente ainda não está vendo, mas que vocês aí já estão enxergando, estão ouvindo lá fora e que pode vir aqui para o Brasil? Bom, antes de olhar para fora, né, tem muita oportunidade no próprio país aqui, muita coisa acontecendo. Por exemplo, a Superintendência de Seguros Privados, há 2 anos atrás, soltou uma circular em que ela permite você ter várias apólices, vários seguros numa única apólice, desde que seja de ramos alimentares, né, seja de seguros patrimoniais. Antigamente isso não era possível. Então, por exemplo, antigamente várias seguradoras tentaram fazer isso, emitiam uma apólice de seguro automóvel e emitiam uma apólice de seguro residencial, dava um desconto porque ele comprou as duas juntas. Só que como eram 2 apólices, eram 2 cobranças. Essas 2 cobranças geravam 2 boletos para pagamento. E aí acontecia às vezes do segurado não pagar, o do seguro residencial ele era cancelado. Com a circular da SUSEP, a gente pôde então emitir uma apólice automóvel, junto ter o seguro residencial da mesma apólice, com uma cobrança única e barateando o preço para o consumidor. Então, acho que isso tem muita oportunidade ainda do nosso mercado. E eu chamo a atenção para a questão de serviço, um pouco abordado aqui pelo Ivan também, né? Eu acho que tem um espaço muito grande para avançar nisso. Nós criamos uma vertical de negócio específica para serviços de assistência. Nós fizemos um procedimento na Porto, nós tínhamos uma área de gestão dos nossos prestadores de serviços que funcionava dentro da seguradora. Era um centro de custo da seguradora, para prestar serviços para a seguradora. Nós recortamos essa equipe que ficava dentro da seguradora, levamos para um CNPJ de empresa de serviços, então deixa de ser um centro de custo, passa a virar uma unidade de negócio, passa a gerar receita em vez de ser a despesa. Quebramos alguns paradigmas, começamos a vender serviços de assistência primeiro B2B para empresas. Então já temos hoje uma locadora, temos 3 montadoras que compram serviços de assistência de automóveis para a gente. Quebramos mais ainda, fomos mais além, passamos a vender serviços de assistência para outras seguradoras também, tá? Então já temos seguradora que é cliente da Porto hoje na parte de assistência. Não, né? Bradesco eu não sei. Não, a gente é uma provocação. Ainda não, é que ele ainda não me fez uma proposta adequada. Entendi. Estou inclusive para fazer, depois a gente conversa. Mas o fato é que também fomos para a linha de B2C, né? Quer dizer, vender direto para o consumidor final. É muito comum, às vezes, um segurado da Porto, por algum motivo, renova na concorrência. Só que ele gosta tanto do serviço da Porto que ele tem saudade. Aliás, não sei se você sabe disso, né? Eu tenho vários amigos meus que dizem o seguinte: poxa, eu não consigo deixar de renovar o seguro lá na Porto, porque se eu deixar de renovar, minha mulher diz que separa de mim, né? Porque a assistência é tão boa que ele fica... Por causa do marido de aluguel. Então, nós
pensamos assim, se a pessoa não renovou na Porto, mas quer continuar sendo cliente nosso, ele tem duas opções. Primeiro, uma assinatura de serviços, que chama-se Repara, com 2 P's. Então ele paga uma grana por mês, se ele precisar de uma assistência, está incluído, basta ligar para a Porto, sem precisar ter o seguro para isso. Então, acho que tem aqui uma inovação importante. E também ele pode comprar avulso. Nós temos um site que é a Porto Faz, onde você entra no site e compra o serviço de forma avulsa também, né? Então, sem ter seguro na Porto. Então, virou uma unidade de negócio. Agora, 2 semanas atrás, nós adquirimos uma empresa na parte de serviços de manutenção de aquecedores, coisa que a gás, que a gente não atuava, né? A Unigás. Então, essa empresa foi adquirida pela Porto Assistência, que também veio de uma fusão recente com a CDF, que era uma empresa justamente especializada em assistência no varejo, coisa que a gente não dominava muito. Então, a gente foi muito para muito para a linha também do B2C na parte de serviço de assistência. Então, acho que tem muito disso. Acho que o caminho do seguro é para isso. A gente vende proteção, né? Então, nada mais do que extrapolar o conceito de uma pólice de seguro, de risco físico ou de risco de vida e tal, mas ir também para a linha de serviço. Acho que o futuro do mercado passa por isso. E complementando um pouco o Roberto, eu queria dizer também e registrar que nós temos, por exemplo, no âmbito do saúde, uma empresa que só trabalha com dados, todos os dados do grupo de uma maneira geral, que é a Horizon, e que vem nos auxiliando muito e presta serviço para outras empresas do mercado também. E temos também, hoje acabamos de investir na cadeia de negócios do saúde, com a aquisição de parte do Grupo Santa, com 8 hospitais, 2 laboratórios, 3 clínicas radiológicas na região do agro. E estamos desenvolvendo produtos para aquela região que achamos muito, muito proveitosa sob todos os pontos de vista, né? Fizemos uma JV com a Beneficência Portuguesa e o Fleury, somente para a parte oncológica, e acordamos e ajustamos e contratamos com o Einstein para fazermos um hospital de 300 leitos em São Paulo. Então, essa parte de serviços na área do saúde, na parte odontológica, onde nós temos a maior operadora de planos odontológicos, com 8 milhões e 100 de segurados, e no seguro saúde 4 milhões de segurados. Este é um nicho que nós viemos para permanecer e vamos investir cada vez mais. Agora, quando você fala, Roberto, que as pessoas querem comprar um seguro residencial, mas elas querem mensurar isso, né? Então, quando você oferece esse tipo de proteção, seja uma proteção para ele em serviços para casa ou para o carro, isso é o que, no final, faz o consumidor ter noção do que ele realmente está comprando com o serviço que vocês estão entregando. Senão fica um pouco etéreo, né? Perfeito. Através do serviço, o cliente consegue tangibilizar a necessidade daquilo que ele contratou, né? Você sabe que antigamente não era assim, né? O seguro residencial não tinha serviço de assistência. O que acontece? Qual a probabilidade de você acionar a sua pólice para você tangibilizar o que você comprou? A frequência da parte residencial é muito baixa. O fato de pegar fogo na tua casa, são danos elétricos talvez um pouquinho maior, mas a frequência é baixa, então você não tem muita oportunidade de ter touch points com o cliente se não for através de serviço. Então passamos a incluir serviços de assistência nessa linha. Eu costumo fazer, inclusive, Carla, a cada 3, 4 meses eu vou para a rua, eu tenho uniforme de prestador de serviço e eu saio com guincho, às vezes, assistência à residência também. O prestador de serviço sabe quem eu sou, mas o consumidor não sabe quem eu sou. Eu vou com o uniformezinho, quando vou na casa do cara, coloco o pé no sapato para poder não sujar a casa dele e tudo. E é uma oportunidade ímpar de colher necessidades, de melhorar ainda mais a jornada do consumidor, identificar a necessidade dele, o que ele quer, justamente para ele que possa tangibilizar mais. E isso, como consequência, o índice de retenção dos clientes é muito elevado por conta disso, por causa da questão da assistência. Isso ficou muito latente durante a pandemia, né? As pessoas foram para casa, né? E aí, usando mais eletrodomésticos e tudo, precisaram usar mais e tal. Então, isso acabou sendo um dos legados da pandemia, positivos, né? Agora, nada disso, Carla, seria possível ou poderá continuar a ser possível se nós não fomentarmos o conceito de seguro. Enquanto o brasileiro, nesses diversos Brasis que existem dentro do Brasil, não conhecer efetivamente o seguro, a previdência, a capitalização, nós teremos um mundo ainda pequeno diante do PIB nacional.
É preciso que, e aí é uma obrigação, eu vejo um comprometimento das seguradoras, de disseminar o conceito de seguro para fazer com que, obviamente, o brasileiro entenda a necessidade e essa subpenetração que nós temos mudar o jogo. E por último, queria te dizer que um dos grandes objetivos que nós temos lá atualmente é o seguinte: toda vez que você tem uma reclamação, Carla entrou com uma reclamação na ouvidoria, ou entrou com uma reclamação no PROCON, seja lá o que for, o grande objetivo da área comercial é ir lá procurar a Carla depois e reconquistar a cliente Carla. Essa reconquista, ela é fundamental. Não é porque a Carla tenha, de alguma maneira, reclamado contra a seguradora que faz com que ela seja abolida completamente da condição de segurada ou de cliente. É preciso que ela tenha uma empatia, que ela conheça a companhia e que ela veja na companhia a sustentabilidade necessária para que ela possa voltar, retornar e continuar como nossa cliente. Esse é um dos grandes pontos e um dos grandes objetivos que nós temos a perseguir. Você falou de um ponto que a gente tem trabalhado muito na CNSEG, que é essa questão de aumentar a participação de segurados no país, né? A gente tem aí esses números, vocês acompanham melhor do que ninguém, têm se tornado estáveis ao longo de muitos e muitos anos. Na visão de vocês dois, o que deveria ser feito para que a população entendesse mais do produto seguro, entendesse mais da importância da proteção, para que garantisse renda, para que garantisse proteção para os próximos anos? O que vocês acham que poderia ser feito e deveria ser feito? Bom, eu acho que tudo que você falou, de certa forma, está traduzido no PDMS, né, no Programa de Desenvolvimento do Mercado Segurador, que foi elaborado aqui pela CNSEG, né, que tem o objetivo de elevar de um pouco mais de 6% de penetração do Produto Interno Bruto para 10% do PIB em 2030. Né? Então tem ali uma série, são dezenas de iniciativas que vão realmente contemplar essa maior penetração do seguro. Eu chamo a atenção para a questão, principalmente específica, o seguro acabou ficando um pouco isolado do mundo, assim como um vocabulário próprio, o segurez, né? Tem palavras assim do nossa utilização que é difícil para o consumidor entender. É difícil para o consumidor entender dizer que ele vai ter que pagar um prêmio. Pô, mas se é prêmio, prêmio ganho. Por que vai pagar? Né? Então, isso é um ponto importante. Eu brinco que como é que você vai comprar algo que você não entende? Né? E outra coisa, poxa, eu preciso usar o seguro. Eu tive um sinistro. Opa, palavra feia, né? Aliás, palavra feia não falta no mercado de seguros. Aliás, uma das palavras mais feias do mercado chama-se frontispício. Olha que palavra feia. Frontispício é a capa da pólice, né? É frontispício. Só perde para uma outra palavra feia da nossa língua, que é o claviculário, que eu não sei se todo mundo sabe que é um claviculário. Claviculário é o local onde se pendura chaves na casa. Então, frontispício. Por que não podemos ser mais simples, né? Por que não simplificar, né? Eu acho que tem muito espaço para isso. Então, eu acho que o PDMS contempla um pouco disso. Eu acho que a gente precisa ser mais amigável ao mercado para que isso seja possível. Agora, eu chamo a atenção também aqui, fazendo uma volta um pouco, é preciso também que o seguro fique mais barato. Eu acho que aqui, né, o tema hoje aqui é digitalização, a digitalização vem nesse sentido, né? A questão da eficiência. Quando você é mais eficiente, você não transfere para o segurado, a título de preço, o custo da tua ineficiência. Então, quando você olha para o passado, que talvez há 5 anos, 10 anos, 7 anos atrás, você olha para as despesas administrativas das seguradoras, elas eram muito maiores do que são hoje. Porque o processo de digitalização tem ajudado nesse sentido. Então a seguradora está ganhando mais dinheiro. Também, mas ela está transferindo essa eficiência, diminuindo o preço para o consumidor. Isso também ajuda a aumentar a penetração do mercado. Quer complementar? Eu acho que esse é um ponto relevante, a questão do custo. Cada vez mais o custo vai influenciar na aquisição do seguro. Agora, eu acho que tem alguns pontos que a gente poderia ver, além dos que o Roberto colocou muito bem, principalmente do plano que foi feito em conjunto aqui pela CNSEG e apoiado por todos nós. Mas, além disso, eu acho que nós temos que ter um olhar, primeiro, para a educação. Tá? Primeiro, para a educação financeira. Eu acho que esse é um ponto que nós deveríamos rever, nós do mercado segurador. É preciso que isso se faça na base, né?
desde a base. Segundo ponto que eu vejo é o seguinte, é usar formas mais lúdicas para fazer com que isso se prospere ao longo do tempo. E a gamificação, por exemplo, a história em quadrinhos, isso é uma forma de nós veicularmos a proteção e o que o seguro pode dar na vida da pessoa. É claro que o jovem ele encontra isso muito facilmente através do canal digital. Agora, as pessoas acima de uma determinada idade que não querem ter este tipo de contato, é preciso que nós criemos fórmulas novas para que elas, obviamente, conheçam e reconheçam e possam efetuar a contratação do seguro e conhecer melhor o seguro. Mas eu deixo aqui esses dois pontos para uma reflexão. A gamificação e as histórias em quadrinhos, onde a gente possa vir a dar um treinamento, vamos dizer assim, e oferecer um conhecimento diferenciado sobre este mercado desde a tenra idade. Vocês estão aí, quantos anos de estrada? Uma boa jornada, né? O que faz que brilhar os teus olhos ainda? No meu caso, eu sou apaixonado por pessoas e processos. Eu acho que quando você lida com essas duas coisas, com pessoas, né, com um time bem feito, desenvolver pessoas é algo que me encanta. E um processo. Essas duas coisas juntas, o céu é o limite, né? E o que te brilha os olhos, Ivan? Mas me brilha os olhos, em primeiro lugar, o trabalho, o desenvolver, crescer, fazer com que a companhia cresça, com que a companhia seja conhecida e reconhecida. E eu reconheço na companhia uma empresa que me acolheu, né? E que me deu as condições que eu precisava para poder me desenvolver. Conversei com duas feras, o Ivan do Bradesco e o Roberto da Porto. Obrigada e até o próximo episódio do Seguro Pod.